Olá, meu nome é Brenda Dinucci. E eu sou a Bruna Mendonça. Olá, meu nome é Joana Tourinho. Olá pessoal, sou Rafaela Gonçalves Muniz. E nós somos alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Veiga de Almeida. Neste semestre, estamos cursando a disciplina de Arquitetura no Brasil e produzindo vídeos para um projeto intitulado Arquitetura no Brasil Inclusiva em Tempos de Reclusão. A proposta é desenvolver vídeos para que pessoas com deficiências auditivas e visuais possam conhecer de forma mais detalhada os diversos exemplares arquitetônicos do Brasil. Iremos apresentar um exemplar da arquitetura barroca, a Igreja e o Convento de São Francisco de Assis, localizados no estado da Bahia, mais precisamente no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador. Esperamos que vocês gostem. O Convento de São Francisco, localizado no Centro Histórico de Salvador, Bahia, foi fundado em 1585 pelo frei franciscano Melchior de Santa Catarina. No local, havia apenas uma pequena capela e algumas habitações provisórias. As obras na igreja e no convento só tiveram início no ano de 1587, ocasião em que chegaram os primeiros discípulos de São Francisco a Salvador. Com a invasão e o ataque holandês ocorridos em 1624, a igreja e as dependências dos frades foram destruídas, sobrando apenas escombros. Houve, então, a necessidade da reconstrução da estrutura como um todo, cujas obras tiveram início em dezembro de 1686, tendo como responsável pelo comando dessa reconstrução o superior franciscano Frei Vicente das Chagas, que ampliou as dimensões dos espaços da igreja e do convento. Foram construídos um novo convento e uma nova igreja existentes até hoje. Essas obras se estenderam por muitos anos e por várias gerações de frades. Em 1713, sob a direção do superior Frei Hilário da Visitação, a igreja foi consagrada, pois já tinha altares construídos mesmo sem acabamento em ouro. A estrutura geral da igreja só ficou pronta 10 anos depois, quando a fachada, inteiramente revestida de pedra, foi finalizada. Ao longo do século XVIII, muitos acréscimos foram realizados no embelezamento da igreja. Novos altares foram feitos e os já existentes foram revestidos a ouro. Foi feita a decoração no teto, revestimento de paredes com azulejos, colocação de balaustradas, etc. A estrutura geral da construção terminou em 1723 e, a partir dessa data, a ênfase dos trabalhos passou a ser na ornamentação interna, que se estendeu por um período de quase 40 anos e continua sofrendo alterações ao longo dos séculos, inclusive com restaurações do início do século XX. A Igreja, o Convento de São Francisco de Assis e a Igreja da Sé estão localizados na antiga Cidade Alta, voltadas uma para a outra, no Largo do Cruzeiro e no Terreiro de Jesus. O nome Cidade Alta foi dado para a parte da cidade onde ficavam as construções mais nobres, como residenciais, igrejas, prédios públicos, entre outros. Por fazer parte do centro histórico, ela encontra-se rodeada de edifícios coloniais e antigos, sendo eles religiosos, civis ou militares. A localização do porto e dos armazéns foram pensados estrategicamente na parte baixa para facilitar a ida e a vinda de mercadorias. Quando chegamos ao local da igreja, vemos uma fachada de influência maneirista, que é composta por duas torres laterais, com os sinos e relógios na parte superior de cada uma, limitadas por pilastras em pedra natural com tom arenoso, pináculos piramidais e acabamentos em arenito lavrado. O térreo possui 5 entradas em tons de verde escuro, sendo-as uma central maior em arco, 2 secundárias menores em arcos com abertura de janela acima de cada uma. Nas torres observamos uma entrada em cada uma com 3 aberturas de janela acima, uma em cada patamar. Já na parte central, no segundo patamar, 4 aberturas de janelas gradeadas brancas. O frontão é decorado com volutas e imagens de São Francisco, esculpidos em mármore branco, que fica embaixo do brasão da Ordem Franciscana. A fachada é simples com relação ao interior, pois como foi inspirado em São Francisco, tem a explicação de que ele era pobre por fora e rico por dentro. Na planta baixa da Igreja do Convento de São Francisco, observamos uma fachada voltada para um grande largo localizado no Centro Histórico de Salvador, o Largo do Cruzeiro de São Francisco.
O acesso ao interior da igreja é feito através da fachada principal, que apresenta 5 entradas, sendo uma maior em formato de arco, considerada a principal, 2 secundárias menores também em formato de arco, e 2 entradas em formato retangular pelas torres laterais. As estruturas das torres possuem influência do estilo maneirista. Ao adentrar a igreja, a imagem da planta baixa apresenta o seu corpo principal, que dá acesso à sua capela-mor, localizada mais ao interior da igreja e dedicada a São Francisco de Assis. Em ambas as direções das partes laterais da igreja, podemos notar 6 capelas secundárias estreitas e repletas de detalhes. Tanto a capela-mor quanto as capelas laterais apresentam principais características do estilo barroco, sendo revestidas com a talha dourada, uma técnica escultórica em que a madeira é esculpida e posteriormente revestida com uma película de ouro. Através do corpo principal da igreja, localizado à sua direita, é feito o acesso para o claustro. Ao redor desta instalação se encontra o convento, a sala de capítulo, a portaria e a sacristia, sendo que esta última possui um acesso para a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que assim como a Igreja Convento de São Francisco, é considerada uma das mais significativas expressões do estilo barroco no Brasil. No interior, observamos paredes e tetos revestidos de talha dourada com formas variadas, de flores, frisos, arcos, volutas, figuras de anjos e animais e imagens de santos. No chão, observamos 2 pavimentos de mármore, o primeiro em tom arenoso, que conduz das entradas ao altar, e o segundo mármore alternando nas cores branca e cinza, subdividindo os espaços. Na entrada da igreja, 2 colunas de pedra sustentam o coro. Sobre o peitoril do coro, no segundo pavimento, está a imagem de Cristo crucificado, de frente para a rua e de costas para o interior da igreja. Consegue-se observar que a igreja tem um conceito de teatro. Devido à separação que havia na igreja, observamos que ela possui camarotes na parte superior, no qual era frequentado pelas famílias ricas da região. Ao entrar, a nave central é direcionada para o altar-mor, que ilustra a aparição de Cristo para São Francisco. A estátua se encontra em um pedestal acima de uma escada. O teto da nave apresenta formas geométricas, estrelas, losangos e octógonos, emolduradas em uma talha branca com filetes dourados, retratando cenas da vida de Maria. As paredes da entrada e do altar, além de revestidas com a talha dourada, também são ornadas com azulejos portugueses, que relatam o nascimento de São Francisco e suas renúncias aos bens materiais. Além do altar-mor, na igreja contém mais 8 altares, 2 nas extremidades do transepto, onde se pode encontrar esculturas de Nossa Senhora da Glória e São Luís do Toulouse, posicionadas sob dosseis e entre colunas salomônicas, e os outros 6 em capelas laterais da nave, as quais são baixas e estreitas e se dispõem em termos abobadados em aresta. O convento é um prédio adjacente à igreja. Em seu interior, há inúmeros painéis de azulejos decorando o ambiente. A portaria lateral em que é feito seu acesso possui uma pintura ilusionista no teto, atribuída a José Joaquim da Rocha. Atualmente, após a sua reconstrução, o convento existe sob a forma de um quadrilátero, possuindo dezenas de celas, um subsolo e 2 pavimentos sobre o nível da rua. O claustro é um espaço que faz parte da arquitetura religiosa de mosteiros, conventos e catedrais e consiste tipicamente em 4 corredores que unidos formam um quadrilátero. O claustro do convento de São Francisco, cuja obra foi finalizada em 1749, é um espaço que consiste em 4 corredores largos e extensos, onde estão presentes colunas e arcos, confeccionados com pedras da ilha de Boipeba, localizada no estado da Bahia. Nas paredes foram fixados painéis de azulejos nas cores branco e azul, que representam cenas mitológicas tiradas das estampas do pintor, desenhista e humanista Otto van Veen. O maior conjunto encontra-se na parte térrea do claustro. Tratam-se de 37 painéis, medindo cerca de 2 metros de altura cada um, e que retratam cenas baseadas em gravuras do pintor holandês Otto van Veen e apresentam personagens da mitologia grega. Ao contrário dos painéis do altar-mor, esses não têm assinatura. Os temas estão inscritos em taxas na parte superior de cada painel, em latim. O acesso ao convento de São Francisco é feito através da portaria ao lado da fachada principal da igreja, que logo em sua entrada apresenta uma pintura no teto atribuída a José Joaquim da Rocha, ilustrador e pintor reconhecido pela execução de forros para igrejas.
considerado o maior artista colonial da Bahia e nomeado fundador da Escola Baiana de Pintura. Essa pintura retrata em seu centro a apoteose da Virgem, onde acima desta está a Santíssima Trindade, representada pelo Pai, pelo Espírito Santo, através da figura da pomba, e pelo Cristo segurando a cruz. Aos pés da Virgem estão São Francisco, Santo Antônio, São Francisco Solano e outras destacadas figuras da ordem. Nos diversos medalhões distribuídos em torno da composição principal, figuram Santa Clara, Santa Isabel da Hungria, Santa Inês de Assis, Santa Rosa de Lima, papas e cardeais. Além disso, estão presentes as representações simbólicas dos 4 continentes: Europa, Ásia, África e América. Ao fundo da imagem existe uma parede, onde observamos um altar entre 2 portas que dão acesso ao claustro. O altar está esculpido com detalhes em talha dourada, que é uma técnica escultórica em que a madeira é esculpida e posteriormente revestida por uma película de ouro. E ao centro da imagem está presente a escultura de São Francisco abraçado com uma cruz. As paredes possuem azulejos pintados na cor azul e branca, que retratam cenas da vida religiosa. No ano de 1782, foram colocadas sobre os azulejos 8 quadros de autor desconhecido, em que aparecem retratos de santos franciscanos. A sacristia é o espaço da igreja onde são guardados os paramentos e os demais objetos utilizados nas celebrações de missas e eventos religiosos, além de ser o lugar onde os sacerdotes se preparam para realizar as missas. Seu acesso é feito pela parte posterior da capela-mor, no nível térreo. Ao lado esquerdo, a imagem retrata um altar em talha dourada, que é uma técnica escultórica em que a madeira é esculpida e posteriormente revestida com uma película de ouro. No centro dessa imagem, é possível observarmos uma escultura em marfim de Cristo crucificado, cercado por arcases, mesclando elementos de estilos renascentistas e barroco. Arcases são grandes arcas para guardar paramentos sacerdotais e cerimoniais, feitos em jacarandá, que são espécies de árvores da família das leguminosas, cuja madeira é utilizada na fabricação de móveis. No lado oposto do altar está o lavabo de pedra com uma imagem de Santo Antônio, na cor branca, entre janelas com grandes aberturas. No centro do teto da sacristia, observamos uma imagem em formato de octógono, com elementos da talha dourada, com filetes dourados em relevos. Ao redor dessa imagem, podemos observar figuras em formatos de retângulos e losangos, e dentro dessas, painéis retratando a imagem de religiosos em sua vida cotidiana. Ao redor da sala, que possui um formato retangular, é possível observarmos quadros com imagens de religiosos. A sala do capítulo é um salão encontrado em mosteiros, conventos ou igrejas onde era realizado o capítulo, ou seja, as reuniões onde se discutiam tanto as regras da ordem quanto questões relacionadas à administração do convento. O acesso é feito junto à entrada do claustro ou via portaria. Na entrada, pode-se observar um pórtico de pedra, confeccionado em arco pleno e grades de madeira. A sala do capítulo apresenta, em seu entorno, um conjunto de representações da Virgem e suas orações, ornamentadas por grandes pinturas e molduras nas paredes. Ao fundo desta imagem está presente o altar dedicado a Nossa Senhora da Saúde, onde pode-se destacar sua rica ornamentação em talha dourada, permeada por azulejos e grandes pinturas. E ao redor da sala, observamos quadros com imagens de religiosos em sua vida cotidiana. O forro da sala do capítulo apresenta as formas geométricas subdivididas em formatos de estrelas, losangos e octógonos emolduradas em talha branca com filetes dourados em relevos. Os painéis do forro representam as Virgens Mártires. Na área central do forro é possível observar uma estrela em formato de octógono, e ao seu redor estão presentes 8 painéis que retratam a temática do ciclo mariano, com azulejaria pintada em seu interior. No pavimento do nível superior, existe um acesso por trás da capela-mor, onde situa-se a Biblioteca de São Boaventura, construída no ano de 1751. Na imagem a seguir, podemos observar a parede do fundo do salão da biblioteca com um pequeno altar dedicado a São Boaventura, protetor do colégio que por um tempo funcionou no espaço do convento. A imagem apresenta também uma cobertura repleta de painéis, na qual foi utilizada a talha dourada. No interior destes painéis, encontramos pinturas que retratam os religiosos da igreja. Ornamentando o alto da estante,
observamos um escudo que possui como ponto de destaque uma coroa sustentada por 2 querubins, que são representações de animais com um par de asas estendidas. Além disso, nas estantes, existem prateleiras numeradas com molduras e elementos em formato de tarjas, com características mais próximas ao rococó. Em virtude dos aspectos apresentados, pode-se concluir que tanto a igreja quanto o convento de São Francisco, cujos elementos possuem influências dos períodos barroco e rococó, constituem-se como importantes exemplares arquitetônicos, cuja beleza é admirada desde o século XVII até os dias atuais, devido aos seus destaques maneiristas e neoclássicos. Em decorrência disso, em 1985, a igreja e o convento foram tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, IPHAN, e desde junho de 2009, ambos são considerados como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, devido ao seu imensurável valor histórico e patrimonial de origem.